Fala pessoal, vamos estudar um pouco hoje sobre as inequações do primeiro grau, tá? Então a gente vai ver a inequação simples, aquela inequação que a gente monta ali como se fosse um sistema, a inequação onde a gente estuda o sinal, monta uma tabela, que são as inequações produtos ou quocientes. Então uma aula fundamental para você que está aí estudando para fazer um concurso, ou você que está estudando para passar de ano, né? Inequações do primeiro grau, produto quociente, e inequações do primeiro grau simples, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira questão que eu separei aqui para vocês, ela é uma inequação do primeiro grau simples, né? Ó, aí nós temos aqui 3x sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 2x sobre 3, mais 5. O que eu devo fazer? A primeira coisa ali seria eu pensar em tirar o MMC, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 3x sobre 2, bem no passo a passo, bem mastigadinho, mais 1 sobre 3 tem que ser menor que 2x sobre 3 mais 5. O 5 não tem nada, eu coloco sobre 1. E daí eu vou tirar o MMC entre esses denominadores, 2 e 3. Então pensando aqui no canto, ó, o MMC entre 2 e 3 fica assim, ó. Pego o 2 e o 3, né? Simples, dá 6. Divide por 2 dá 1, o 3 não divide, divide por 3 dá 1 e 1. 2 vezes 3, MMC é 6. E aí, ó, 6 dividido por 2 é 3, 6 dividido por 3 é 2, 6 dividido por 3 é 2 e 6 dividido por 1 é 6. Joga lá para cima multiplicando, né, o processo tradicional de um MMC. 3 vezes 3x, 9x. 2 vezes 1 é 2. Isso tem que ser menor que 2 vezes 2x é 4x, mais 6 vezes 5, que é 30. Jogo o que é x para um lado, que é número para o outro. 9x menos 4x tem que ser menor que 30 menos 2. Mais 2 vai para o outro lado, troca o sinal. Então ficou 5x tem que ser menor do que 28. Logo, x precisa ser menor que 28 sobre 5, passando o 5 que está multiplicando para o outro lado dividindo. E aí a pergunta do cara é a seguinte, ó, a soma de todos os números inteiros positivos que satisfazem essa inequação. Espera aí, quanto que é 28 dividido por 5? Se a gente pensar aqui, ó, na divisão, 28 por 5, 5 vezes 5 dá 25, sobra 3. Não dá mais para dividir, a gente coloca um zero, 6 vezes 5, 30. Então aqui seria eu falar que o x é menor que 5,6. E aí a pergunta do cara é, quantos números inteiros e positivos satisfazem a isso? Então, ó, os inteiros e positivos serão os elementos, um conjunto formado pelos seguintes elementos. Menores que 5 sobre 5,6. Nós temos o 5, nós temos o 4, nós temos o 3, o 2, nós temos o 1. O 0 conta? Não, o 0 é inteiro. Mas o 0 não é considerado positivo, o 0 é nulo, tá? Então é só esses caras aqui, ó. Esses são os inteiros positivos. E aí, ó, a soma de todos eles que ele pediu, 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Letra D. Beleza? Próxima questão. Essa aqui nós vamos montar da seguinte maneira. Nós temos menos 3 menor que x mais 2 menor ou igual a 4. Vamos dizer assim, né? O x mais 2 é um número entre o menos 3 e o 4. Existem duas formas de fazer. Eu vou fazer da forma tradicional e depois eu explico um macete rápido aqui, a regra prática, né? Bom, a forma tradicional é essa aqui, ó. A gente pega primeiro a inequação da esquerda, né, com do meio, vamos dizer assim, menos 3 tem que ser menor que x mais 2. Eu jogo o x para o outro lado, vai ficar menos x menor que 2, o menos 3 vai para o lado de lá, mais 3. E menos x tem que ser menor do que 5. E aí a gente multiplica por menos 1, porque do lado que tem o x não pode ficar negativo. Quando eu multiplico por menos 1, aí vem um detalhe interessantíssimo na inequação. Troco o sinal da esquerda, troco o sinal da desigualdade, ao invés de menor vira maior, e ao invés de 5 fica sendo menos 5. Então x é maior que menos 5. E ao mesmo tempo, o do meio lá tem que obedecer assim, ó. X mais 2 tem que ser menor ou igual a 4. Joga esse 2 lá para o outro lado.
x tem que ser menor ou igual a 4 menos 2. Logo, x tem que ser menor ou igual a 2. Ah lá. Então, a gente acabou de achar a resposta. Se o x tem que ser maior que menos 5 e menor ou igual a 2, é um valor entre esses caras. Caso você não enxergue isso, faça duas retas. Ó. Faz duas retas aqui, tá? Primeiro, olha lá, x tem que ser maior que menos 5. Então, vamos pensar aqui, ó. Menos 5, maior que menos 5, seria para a direita do menos 5. Aí vamos pensar aqui, ó, x é menor ou igual a 2. Se eu pensar no 2 aqui, ó, menor ou igual a 2, à esquerda do 2. Percebe comigo, o intervalo que é comum aos dois é o intervalo entre o menos 5 e o 2, ó. Entre o menos 5 e o 2 é um intervalo comum a esses dois intervalos. Então esse é o intervalo que é a solução. A gente fala, olha como é que a gente escreve a solução. O x é um valor que está entre, tá, o menos 5 e o 2. O 2 ele tinha um tracinho do fechado e os menos 5 não tinha. Esse tracinho, gente, inclui ou não aquele valor no intervalo. Porque, ó, quantos números inteiros existem entre o menos 5 e o 2? Bom, entre o menos 5 e o 2, eu vou ter o menos 4, eu vou ter o menos 3, eu vou ter o menos 2, eu vou ter o menos 1, eu vou ter o 0, vou ter o 1 e vou ter o 2. Você reparou que eu contei com 2? Ó? Por que eu contei o 2? É porque aqui tinha um símbolo de menor ou igual. Quando tivesse tracinho, você conta com cara. O menos 5 eu não contei aqui, ó, começou do menos 4, porque no menos 5 não tinha esse tracinho aqui, tá? Então a gente não conta com ele. Então, quantos números inteiros fazem parte da solução? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números inteiros, tá bom? Então, o gabarito ali, ó, 7 números inteiros fazem parte da solução. Bom, agora, gente, vamos ver as inequações produto ou quociente. A primeira é uma produto. Um detalhe interessante, ó. Se numa inequação, no final, tiver menor ou igual a 0 ou menor que 0, no final, ó, se tivesse menor ou igual a 0 ou menor que 0, no final eu vou olhar para onde está o menos na inequação, na tabela que eu for montar, tá? Se numa inequação tiver maior ou igual a 0 ou então maior do que 0, lá na minha tabela final eu vou olhar para onde vai estar o mais. Um outro detalhe interessante, quando tem esse tracinho, tá, da igualdade, a gente fala que a resposta vai estar fechada, intervalo fechado. Na solução eu devo colocar esse tracinho. Quando não tem esse tracinho, a gente fala que a inequação, ali as raízes, né, os valores são abertos, tá? Um detalhe interessante é que se você tem uma fração, por exemplo, ó, nessa questão aí, é x mais 3 sobre x menos 2. Se fosse uma fração desse modelo aqui, ó, a gente vai fazer a conta do jeito que eu vou te ensinar, tá? Mas você ia ter que considerar o seguinte, apesar de estar fechado, porque tem o tracinho, nunca, grava bem isso que eu vou te falar, nunca o denominador pode ficar fechado. Então, se fosse uma fração, apesar de o tracinho indicar que essa inequação está fechada, a resposta de baixo não pode ficar fechada. Nunca uma resposta de denominador pode fechar, porque fechar a resposta do denominador significa zerar o denominador, e o denominador não pode ser zero. Vamos parar de ladainha e vou te explicar como você faz isso. É um passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer, ó, você vai separar cada um e vai encontrar a raiz. Depois que você separar cada um e encontrar a raiz, você vai fazer o estudo do sinal. E por último, o terceiro passo, você vai construir a tabela solução. Então vamos lá na prática para vocês verem. Um detalhe, eu costumo separar, tá, em duas letras, só para organizar. Eu vou chamar esse cara aqui de N, tá? E esse cara aqui de D. Olha o que a gente vai fazer.
Nos dois, a gente vai encontrar a raiz e estudar o sinal. Então, veja bem, no n, ó, primeira coisa que eu vou fazer, encontrar a raiz. Quem é a raiz? Ó? A raiz é quando eu pego no n, x mais 3 igual a 0. Detalhe, gente, essa equação, se eu fosse associar uma função, isso é interessante, ela seria crescente ou decrescente, depende desse a quem multiplica o x. No caso, o a aqui é 1. Ó. Se o a é 1, ela já vai ser crescente. Então, na hora de analisar o estudo do sinal que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar da seguinte forma. É uma reta, tá? Deixa eu colocar ali para otimizar aqui, melhorar o espaço. Ó. Vai ser assim, uma reta, tá? Aqui vai estar a raiz, que eu vou ver agora, mas ela vai ser crescente quando A é positivo. Patrick, de onde você está tirando isso? Se você está vendo esse vídeo e não assistiu os sinais da função afim, para tudo aqui, né? Essa 3 é a questão 4, e vai lá ver esse vídeo, sinais da função afim que eu postei aqui no canal, que é importante para aqui, tá bom? Então vamos lá. Raiz eu vou pegar e vou igualar a 0, logo vai ficar x é igual a menos 3. Então, de cara aqui, uma raiz é menos 3. A direita da raiz, eu já te ensinei lá naquela aula de sinais da função, a direita da raiz é positiva, na função crescente. Lembrando que o que determina se é crescente ou decrescente é o A. A esquerda da raiz é negativa. Para o D, vou fazer a mesma palhaçada. Então, para o D, a mesma brincadeira que eu fiz, eu vou fazer para o D. O D, ali eu vou pegar o x menos 2 igualar a 0. Já vê logo se é crescente ou decrescente. De novo, o A é 1, quem multiplica o x. Então, você já sabe que na hora de estudar o sinal ali também vai ser crescente, assim. Ó. A raiz aqui é o x igual a 2. Eu estou te explicando pela primeira vez, eu faço bem pausadamente, né? Mas tu vai ver que na prática você fazendo, isso é bem rápido, tá? Um outro detalhe aqui, ó. Olha o tracinho ali, ó, menor ou igual. Esse tracinho deixa as raízes fechadas. A não ser que fosse, se tivesse num denominador. Se tivesse num denominador, a raiz de baixo fica sempre aberta, tá? Do denominador. Mas ali não é. Então, ó, o 2 está fechado. À direita da raiz o sinal é positivo e à esquerda da raiz o sinal é negativo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Olha lá. E agora, para finalizar a questão, vamos montar a tal tabela, né? Então, ó, a tabela solução, e aí que tal? Você não pode dar mole nessa tabela. Eu vou colocar o N, o D e a solução. Então vamos lá. É só um esboço, tá, gente? Vai ficar um pouco torto aqui, mas é só para a gente matar a questão. Não precisa ser perfeito, não. Você sempre bota as raízes, ó, em ordem crescente. Primeiro a menor raiz. A menor raiz é o menos 3 e a maior raiz é o 2. Vamos observar aqui no menos 3, na N. Ó. No N, até chegar no menos 3, ó, até chegar no menos 3, o sinal era de menos. A partir do momento que passou do menos 3, o sinal era de mais. Aí eu ia trocar aqui para o sinal de positivo. Olha lá. Já na de baixo, até chegar no 2, a função era negativa. Até chegar no 2, a função era negativa. Passou do 2, a função passou a ser positiva. Olha lá. E aí agora eu vou fazer aquele conflito de sinal que você já está acostumado. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes negativo. Mais com mais dá positivo, menos com menos dá positivo e mais com menos dá negativo. Ó, aqui. Mas olha lá, lembra lá, né, no início da questão, ele queria quando a inequação era menor ou igual a zero. Tem um símbolo de menor ou de menor ou igual a zero, no final eu vou olhar para quem? Para o menos. Então, vou olhar para o menos. E o menos está aqui, ó, entre as raízes. Ó. Olha lá, o símbolo de negativo está aqui, ó, entre essas duas raízes. Então, a gente fala que a solução ali é o seguinte, é o valor de x. Olha como é que a gente escreve o entre matematicamente. Ó. Tem que estar entre o menos 3 e o 2. Lembrando que tinha o tracinho do fechado, então na resposta final eu também coloco esse tracinho. E aí o gabarito, cuidado para tu não marcar errado, é a letra D, tá bom? Vamos mais uma aqui, ó, para ver se você entendeu. Agora uma inequação quociente, eu vou fazer da mesma forma. Vou separar numerador e denominador, o N, D, tanto faz, né? Então vamos lá, eu vou chamar o de cima, ó, obviamente de N, né? De numerador, esse 4 menos x vai ser o meu N. E o x menos 2 aqui embaixo vai ser o meu D. Então vamos lá.
No n, vou fazer um pouco mais rápido agora. Ó. Eu vou encontrar a raiz. Na hora de encontrar a raiz, já tem um detalhe interessante. Ó. 4 menos x é igual a zero. Essa função é decrescente. Olha quem acompanha o x, ó, é menos 1x. Então, quando a função é decrescente, eu te expliquei lá em sinais da função que fica assim, ó, decrescente. E aí a gente vai ter, para a esquerda da função, da raiz da função, é um valor positivo e à direita é um valor negativo. E vamos ver quem é a raiz, ó. Vamos ver quem vai zerar ali. Jogo jogo 4 para o outro lado. Menos x é igual a menos 4. Multiplica por menos 1, que está negativo nos dois lados. X é igual a 4. Então, esse é o esboço. Um detalhe interessante, ó. Aqui não está maior ou igual a zero, está só maior que zero. Então a gente representa com uma bolinha aberta assim e coloca o 4. Tá? A bolinha aberta e o 4. E no final, quando é maior que zero, lá no final na tabela eu tenho que olhar para onde está o mais. Tá bom? Não posso esquecer disso também. E aí vamos finalizar aqui. Ó, não dorme não, hein? O denominador, o d eu vou encontrar a raiz e também estudar o sinal. Então na hora de encontrar a raiz, eu vou pegar o x menos 2 e vou igualar ele a zero. E aí vai ficar que o x é igual a 2. Nesse caso a função é crescente, porque quem acompanha o x lá, ó, é o 1. Aqui, ó, o 1, quando a é positivo, a função é crescente. Quando a, olha lá, quem acompanha o x é negativo, a função é decrescente. E na função crescente é igual no exercício anterior. Crescente é esse modelo aqui, ó, olha lá. Onde o mais fica para a direita da raiz, assiste lá a aula de sinais da função, sendo chato aqui, repetitivo, para não esquecer, e o menos à esquerda. Quando é crescente é assim. E a raiz é 2. Tá? E agora vamos montar a tabela solução e fim de papo. Né? Aí tu já pode aí pegar o teu lanche, que estamos terminando. Ó, ND, lanche daqui a pouco, né? Assiste outros vídeos aqui no canal. Envia esse vídeo para os teus amigos que estão estudando, né? Aí para o concurso. Quem ajuda o outro sempre passa, hein? Ó, aqui, olha os valores, 2 e 4, né? Sempre pega o menor valor primeiro. Então, ó, 2 e 4. Vamos analisar agora, ó, em relação aos sinais. Lá no N, até chegar no 4, o sinal era de positivo. Até chegar no 4 era positivo. Depois que passou do 4, olha o sinal aqui, ó, negativo. Aí eu monto lá na tabela. E aí, para fechar aqui embaixo, ó, até chegar no 2, o sinal era negativo. Então, até chegar no 2, o sinal é negativo. Passou do 2, o sinal vira positivo, né? A função passa a ser positiva depois do 2, ó lá. Então, vai ficar, ó, mais com mais dá um sinal de positivo, mais com menos, né? Sinais diferentes dá negativo, sinais diferentes de negativo e sinais iguais fica positivo. E aí, vamos lá, olha onde está a solução. A solução está justamente, lembra? Ele queria no final, quando a inequação era maior que zero eu olho para onde está o mais. E o mais está entre o 2 e o 4. Então, a gente fala que a solução x é um valor que está entre o 2 e o 4. Está aberto, né? Porque aqui não tem o tracinho. Se tivesse o tracinho, aí teria o tracinho na resposta final. Com um detalhe, a resposta do denominador em nenhum caso pode ter esse tracinho. Então, mesmo que se no enunciado estivesse com um tracinho aqui, eu não posso botar o tracinho nas duas. Na resposta que seria o 2, eu tiro o tracinho, ficaria assim. Tá? Mas na questão, volta para lá, não tinha tracinho em lugar nenhum. Se não tem um tracinho, está aberto. Então, se está aberto, é só a resposta final, você não colocar com tracinho e deixar assim, ó. X é um valor que está entre o 2 e o 4, e aí o gabarito é a letra D. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Fiz aqui alguns exemplos. Fica atento aqui no canal, cada dia um vídeo novo, e eu vou estar postando mais questões de inequação do primeiro grau, tá? Isso é fundamental para você também entender as inequações do segundo grau. Valeu, gente? Espero que tenham gostado. Curte, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tamo junto e um abração.